Deus abençoe a todos em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Estamos aqui para compartilhar ao seu coração aquilo que do Senhor temos recebido, na certeza que a palavra que Deus envia, ela não volta vazia. Antes, ela cumpre o propósito pelo qual o Senhor a tem enviado. Toda semana nós temos aí o nosso momento de compartilhar uma mensagem ao seu coração e nós cremos que Deus tem abençoado e vai abençoar a cada vez mais a todos os que creem no nome de Jesus. Olá, amigos e irmãos, nos abençoe a todos. Vamos abrir o coração para Jesus, Espírito Santo entrar. Amém. Senhor, Espírito Santo está conosco e Ele quer fazer muito mais na nossa vida. Vamos dar a liberdade e Ele vai fazer uma grande obra na nossa vida e por nosso intermédio também. Amigos, o título da mensagem de hoje fala sobre os desafios para quem quer prosperar com Deus. Um dos desafios é saber lidar com os sentimentos, mais precisamente com as decepções e frustrações que nós acabamos tendo na caminhada. Obviamente que com Deus nós jamais nos decepcionamos ou nos frustramos. Porém, nós muitas das vezes acabamos chegando a essas situações com nós mesmos ou com o nosso próximo em muitos momentos, porque o ser humano é falho, nós somos falhos e muitas das vezes nós nos desapontamos com alguém ou com nós mesmos por termos errado, por termos falhado em alguma situação, né? Mas nós temos que aprender, meus irmãos, a lidar com esses sentimentos. Nós temos que aprender a dar a volta por cima, aprender as lições importantes em cada decepção, em cada frustração. Para quê? Para não ficarmos andando em círculo. Muito pelo contrário, aprendendo a lição, podemos seguir em frente com muito mais sabedoria, entendimento, maturidade e assim por diante. Então, a mensagem para nós é lidando com as decepções e frustrações. Então, são desafios para quem quer prosperar, crescer com Deus. Mas se soubermos lidar com os nossos sentimentos e com esses sentimentos, com certeza a nossa caminhada será muito melhor, de muito mais triunfo no nome de Jesus. Nós vamos aprender com o exemplo do próprio Senhor Jesus. Ele teve que lidar com decepções, com frustrações, porém ele reagiu de uma maneira que nos deixou um exemplo muito forte, muito grande. Nós precisamos prestar atenção para podermos seguir as pisadas do nosso Mestre. Amém? Primeiro nós vamos ver ali em Mateus 26, no versículo 14 ao 16. O que aconteceu com o Senhor Jesus? Mateus 26, 14 ao 16. Uma das primeiras aqui dentro do da mensagem de hoje, a primeira frustração, decepção que o Senhor Jesus ele teve na vida dele. Olha o que diz a palavra de Deus. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com príncipes dos sacerdotes e disse: "Que me quereis dar, e eu vou entregarei." E eles lhe pesaram 30 moedas de prata, e desde então buscava a oportunidade para entregar. Olha só que coisa séria, meus amigos. Dentro do grupo de pessoas mais próximas de Jesus, havia o quê? Havia um traidor. Havia alguém que o coração dele não estava em Cristo, mas estava nos benefícios que ele estava tendo por andar com Cristo. Nos nossos dias não é diferente. Muitas pessoas estão dentro de igrejas buscando a Cristo, porém o coração dela está tão somente nos benefícios que elas terão por andar com Cristo.
elas não estão ali por amor a Jesus, por gratidão ao Senhor Jesus, por reconhecerem que estavam perdidas, mas que encontraram o Salvador. Não, muitas pessoas estão ali tão somente focando nos benefícios. E quando isso há no coração de uma pessoa, essa pessoa ela é uma presa muito fácil para o espírito do diabo influenciá-la, para o espírito da traição influenciá-la, de tal maneira que ela venha atrair o Senhor Jesus na caminhada dela. Então, meus amigos, aqui o próprio Senhor Jesus teve que lidar com um traidor, com uma pessoa que não correspondeu à expectativa dele, não correspondeu à necessidade, não correspondeu ao chamado que Jesus havia dado para ele. Essa pessoa, Jesus confiou a ele tamanha liberdade que ele andava com Cristo, ele assistia a Cristo, ele auxiliava a Cristo, ele fazia a obra com Cristo. Porém, esta pessoa virou as costas, Judas virou as costas e traiu ao Senhor Jesus, denunciando aos religiosos aonde o Senhor Jesus estava, para quê? Para que eles pudessem ir e prendê-lo. Então, meus amigos, olha que coisa séria. O próprio Senhor Jesus lidou na caminhada dele com uma pessoa traidora. Não é diferente para nós. Muitas das vezes você abre o seu coração para alguém e esse alguém, ao invés de guardar o seu segredo, a pessoa acaba espalhando para todo mundo. É ou não é verdade? Muitas das vezes você confia na amizade de alguém e essa pessoa te vira as costas, essa pessoa te prejudica pelas costas. Enfim, você tem que entender uma coisa: se o próprio Jesus, cada um de nós temos que entender, o próprio Jesus lidou com um traidor no grupo dele, ali no centro, aonde ele exercia o chamado do Pai, juntamente com a sua equipe, vamos dizer assim, se no meio da sua equipe, escolhida a dedo, teve um traidor. Imagina no nosso mundo, imagina na nossa caminhada, que nós temos que lidar com todo tipo de pessoas, pessoas que temem a Deus, pessoas que não temem a Deus, pessoas que usam o nome de Deus em vão, pessoas que temem a usar o nome de Deus e o invocam com todo respeito e reverência. Então, no mundo há todo tipo de pessoa, cada um tem o seu pensamento e nós temos que saber lidar com o ser humano, saber lidar com nós mesmos, mas entender, se houver traição, se houver a falha de alguém que você confiava, que você contava com ela, mas essa pessoa virou as costas, essa pessoa te decepcionou, essa pessoa te prejudicou, essa pessoa traiu a sua confiança, você tem que entender, meu amigo, minha amiga, não adianta chorar pelo leite derramado, não adianta ficar se lamentando, não adianta também guardar mágoa, ressentimento, ódio da pessoa. Você tem que saber lidar com isso e seguir em frente, fazendo a vontade de Deus, vivendo o projeto de Deus para a sua vida. Jesus Cristo sabia que ali havia um traidor entre eles, porém Jesus Cristo continuou a fazer a vontade do Pai. O Senhor Jesus, ele não parou porque Judas o traiu, pelo contrário, ele seguiu na obediência ao Pai, ao propósito de salvação em nosso favor. Quantas pessoas, a título de exemplo, receberam ali uma das mais infelicidades que se pode ter dentro das famílias, que é a notícia, que é saber que foi traído, que foi traída pelo seu cônjuge, e ali a família se destrói, a família se acaba, o diabo conseguiu entrar e destruir a família,
Mas muitas das vezes a pessoa não sabe lidar com isso e pensa em dar cabo da própria vida. Ora, o outro errou e a pessoa pensa em acabar com a vida dela. Isso é não saber lidar com aquele sentimento de frustração e decepção. Então, meus amigos, cada pessoa tem as suas batalhas, mas ninguém pode querer destruir a si mesmo por causa de uma decepção, de uma frustração. Se alguém te decepcionou, se alguém te frustrou, se alguém te traiu, o problema não está em você. O culpado não é você. Quem errou não foi você. Então você tem que entender isso. A pessoa que vai ter que dar conta a Deus, que se acertar com Deus. Mas você não pode deixar isso te derrotar, te abater de tal maneira que você se renda, se prostre, se deixe derrotar por isso. Muito pelo contrário, você deve buscar a Deus, colocar isso diante de Deus, pedir a ajuda para o Senhor para seguir em frente, para superar isso e seguir em frente, porque Deus tem o melhor reservado para a sua vida. Então vamos aprendendo com o nosso Senhor Jesus. Ele foi traído pelo seu amigo, mas mesmo assim ele continuou fazendo a vontade do Pai. Ele não deixou aquilo abatê-lo de tal maneira que impedisse o propósito do Pai para a vida dele. Então, amigo, amiga, não deixe nada te abater de tal maneira que você venha impedir o propósito de Deus para a sua vida. Pelo contrário, se alguém te traiu a sua confiança, traiu a sua amizade, traiu a sua, enfim, a confiança que você tinha na palavra dela, na pessoa dela, né? Enfim, alguém te traiu. Então entenda isso. Não importa o que aconteceu. O que importa é como você vai lidar com isso. Claro que não importa no sentido de você não é o culpado. Você precisa aprender a lidar com essa situação. Você precisa buscar a Deus e seguir em frente com Deus. Amém? Porque o próprio Jesus foi traído por um de seus amigos. Então, ele teve que lidar com essa decepção. Mas ele soube lidar. Ele soube seguir em frente. Você precisa saber seguir em frente também. Levantar a cabeça, buscar a Deus, seguir em frente. Ali também, no livro de Mateus 26, no versículo 56, nós vamos ver aqui um outro tipo de frustração, de decepção que Jesus teve com os demais ali apóstolos, os 11 demais. No 56, versículo 56, vai dizer assim a palavra de Deus. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras, os profetas. Então todos os discípulos, deixando-os, fugiram. Olha o que acontece. No finalzinho diz: então todos os discípulos deixando, fugiram. Então, aqui no momento que Jesus estava sendo preso, no momento que, humanamente falando, ele mais precisava que os amigos que estavam com ele estivessem com ele, passando força para ele. O que ele vê? Ele vê todos deixando ele e fugindo. Todos falhando com ele, fraquejando com ele, deixando ele na mão no momento que ele mais precisava, no sentido humano, no sentido natural. Obviamente que no lado espiritual ele tinha consciência que o Pai estava com ele e que havia o mundo espiritual do Pai ao lado dele. Porém, humanamente falando, obviamente que na carne, no natural, no seu ser natural, ele sentiu aquela situação. Tanto é que Deus faz questão de registrar na sua palavra que todos o deixaram e fugiram. Então, amigo, amiga, muitas das vezes você também se encontra em situações semelhantes, que você se decepciona, que você se frustra com os erros de outras pessoas. Pessoas que
te deixam na mão em algum momento, pessoas que você contava com elas e acabam te deixando na mão, pessoas que você ajudou, mas acabam te deixando na mão no momento que você precisa, pessoas que você abençoou, mas que acabam proferindo maldição na sua vida no momento que você mais precisava. Então, na caminhada nós encontramos muito disso, pessoas às vezes que são ingratas, mas às vezes não é ingratidão, e sim o ser humano em ação, é a natureza humana que é falha, que comete erros, que tem limitações. Muitas das vezes também precisamos aprender a lidar com os erros dos outros, as fraquezas das outras pessoas. Não podemos exigir demais dos outros, esperar demais dos outros. Devemos esperar demais no Senhor Jesus, no nosso Deus. Mas no ser humano não, pois o ser humano é limitado e é falho. Então muitas das vezes nós acabamos não sabendo lidar com o erro, com a falha das outras pessoas. Acabamos nos decepcionando, nos frustrando e com esse sentimento acabamos ali arruinando às vezes uma amizade, um relacionamento, um ambiente familiar. Nós temos que aprender a lidar, a ter paciência, a ter tolerância, a saber relevar algumas coisas, a saber ter a paciência de ensinar outras coisas. Enfim, nós temos que saber lidar com a falha dos outros. Por que nós falamos isso? Nesse caso, o que aconteceu? Os 11 apóstolos, discípulos, deixaram Cristo quando ele estava sendo preso e fugiram. Mas o que acontece? Ao continuar meditando na história, na palavra, você vai ver que esses mesmos 11 estavam ali quando Cristo ressuscitou, receberam uma nova chance, receberam uma direção de Jesus, eles perseveraram, na fé no Senhor Jesus, eles foram batizados no Espírito Santo e depois lá na frente, cada um deles, a não ser o apóstolo João, mas os demais ali, os 10, todos eles morreram por amor a Cristo. Eles foram os mártires, eles morreram por pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Eles foram assassinados por isso. João, ele escreveu, inspirado por Deus, ali o livro de Apocalipse, e foi o único dos apóstolos que morreu em uma idade muito bem avançada, que não foi assassinado, mas os demais foram todos mortos pelo testemunho que estavam a dar do Senhor Jesus. Então o que acontece, meus amigos? Os mesmos que falharam com Cristo lá atrás foram os mesmos que honraram ele em vida e até diante da morte, um pouquinho ali na frente. O que aprendemos com isso? As mesmas pessoas que são falhas, que cometem erros conosco hoje, se nós soubermos investir nelas, ensiná-las, abençoá-las, ajudá-las a crescer, lá na frente elas serão uma bênção para a nossa vida e serão uma bênção para a vida de muitas outras pessoas. Tenha paciência com a sua família, tenha paciência com aqueles que Deus coloca na tua vida para te ajudar e para você ajudar essa pessoa a crescer, e faça a vontade de Deus. Não lide com essas pessoas na carne, no natural, de tal maneira a prejudicar ainda mais elas, a ferir ainda mais elas. Pelo contrário, se há falha, se há fraqueza, ajude elas a crescer, ajude elas a vencer, ajude elas ensinando e tendo a paciência para acompanhar e incentivar o crescimento delas no nome de Jesus. Amém? Agora um terceiro tipo de frustração, e nós vamos encerrar a mensagem, Mateus 27, versículo 16 até o 22. Fala assim, diz assim a palavra de Deus, em Mateus 27, versículo 16. E tinha então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos:
qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o havia entregado. Estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes, os sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o governador, disse-lhes: qual desses dois queres vós que eu solte? E eles disseram Barrabás. Disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhes todos: seja crucificado. Então aqui, meus amigos, nós vemos o nosso Senhor Jesus diante de um cenário onde ele foi colocado de um lado e Barrabás do outro. Barrabás foi preso por provocar um tumulto e um assassinato de um dos soldados romanos. Então ele criou uma sedição, uma confusão lá na cidade e foi preso por causa disso. Ele criou uma rebelião contra o governo de Roma, os romanos. E ele foi preso. E Jesus foi entregue por inveja dos religiosos da época, porque as multidões iam até Jesus. As sinagogas eram, vamos dizer assim, estavam ficando vazias, porque a multidão ia para Jesus. E os religiosos ficaram com inveja, procuraram de todo jeito levar Cristo a ser crucificado, a ser morto. E ali estava Jesus de um lado, Barrabás do outro. E a multidão que dias atrás haviam recebido Jesus em Jerusalém com tanta alegria, com tanto louvor, tanto é que você pode observar nas Escrituras que eles clamavam, né? Hosana, bendito o Rei que vem em nome do Senhor, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então eles estavam adorando, outros falavam: quem é esse? E aí alguém disse: esse é Jesus, o profeta de Nazaré. Então receberam Jesus muito bem. Porém, dias depois, a mesma multidão estava aqui. E texto sagrado diz que Pilatos perguntou: quem vocês querem que vos solte? Jesus, chamado Cristo, ou Barrabás? Então eles unanimemente clamaram: solta-nos Barrabás. Pilatos começou a tentar convencê-los a mudar de ideia, mas nada conseguiu. Lá no final, aqui que nós vemos, Pilatos pergunta: e o que farei de Jesus? O que eu farei dele? E eles gritavam: seja crucificado. Amigo, amiga, o que Jesus estava aqui lidando, enfrentando? Com a decepção e a frustração da rejeição. Quantas pessoas, elas não sabem lidar com a rejeição? Quantas pessoas não sabem lidar com os nãos que elas recebem? O Senhor Jesus, ele soube lidar com essa rejeição em massa que ele recebeu. Como que nós dizemos isso? Porque ele continuou fazendo a vontade do Pai. Se ele não soubesse, não tivesse sabido lidar com aquela rejeição, se ele tivesse perdido o foco do cumprimento da vontade do Pai, ele não teria sido o sacrifício perfeito. Ele não teria sido a oferta perfeita de redenção para a humanidade. Mas não, ele guardou o coração. O coração estava limpo e permaneceu limpo. Mesmo sendo rejeitado, ele não deixou aquilo entrar no coração. Ele entendeu que havia um plano maior sendo realizado, que ele estava no lugar certo, fazendo a coisa certa, porque era a vontade do Pai que ele passasse por tudo aquilo para vir e resgatar a cada um de nós através do sacrifício dele. Amém? Então ele não perdeu o foco mesmo diante. Então, mesmo recebendo a rejeição, Cristo não deixou aquilo entrar no coração dele. Ele foi o sacrifício perfeito de Deus em nosso favor. Amigo, amiga, vamos aprender com o nosso Jesus amado. Ele permaneceu firme no propósito de Deus. Faça assim também na sua vida.
Não importa os nãos que você recebe, permaneça firme no propósito de Deus para a sua vida. Não deixe os nãos impedirem que você prossiga. Muito pelo contrário, se você recebeu em 30, você recebeu 29 nãos, então é para você insistir, porque no 30º vai vir o sim. Tudo está cooperando para o seu bem. Se você ama a Deus, quer viver para Deus, tudo está juntamente cooperando para o seu bem. Todos os nãos que você recebeu, era Deus permitindo que assim fosse, para Ele te preservar, te guardar, te conservar para o melhor dele, para a sua vida. Isso, em todas as áreas da nossa vida, é assim. Porque de Deus virá o sim e virá o amém e virá o melhor em nome de Jesus. Não deixe a rejeição paralisar, engessar, neutralizar a sua fé, sua esperança, o seu ânimo em nome de Jesus. Persista no propósito de Deus e aquilo que é de Deus virá e vai permanecer em nome de Jesus. Deus abençoe a todos com essa mensagem. Quer prosperar com Deus? Saiba lidar com os desafios que são a rejeição e as decepções, as frustrações que a gente encontra. Melhor dizendo, saiba lidar com as decepções e frustrações que nós temos. E através, às vezes, de uma traição, de uma amizade, de uma confiança, através também de falhas das outras pessoas, ou até nossas mesmas, e às vezes através das rejeições, dos nãos que nós recebemos na caminhada, acaba vindo decepções e frustrações ao nosso coração. Mas se soubermos lidar com tudo isso, nós iremos triunfar em todo o tempo, seguir em frente no propósito de Deus, e Deus vai nos abençoar cada vez mais. Sejam abençoados com essa mensagem. Saiba lidar com sentimentos. Viva vamos dizer assim, tenha saúde emocional, tenha inteligência emocional. Saiba lidar com sentimentos de tal maneira que nenhum deles venha te prender, te aprisionar. Pelo contrário, seja senhor das tuas emoções e sentimentos, e assim Deus vai te guiar em triunfo, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Deus abençoe a todos. Até a próxima, no nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Graças a Deus. Deus abençoe.